A família está pior do que a escola. É. É. Porque a gente, assim, não tem a ver com a diversidade. A diversidade é uma conquista E bem-vinda. que é maravilhoso. Muito maravilhoso. O problema é o seguinte, é que os pais perderam a mão sobre a educação dos filhos. Eles começaram a achar que filhos têm que ser bajulados e não educados. Eles começaram a achar que filhos têm que ser enchidos de coisas e não de afetos. E como a família tem falido em seu papel primordial de educador moral, eles delegam para a escola pessoas sem equilíbrio emocional. E aquele indivíduo que não respeita o pai e a mãe, como consequência desse processo, ele não vai respeitar o professor, nem vai aceitar aquilo que ele oferece, que é o conhecimento. Sim. Então, aí há da família um desejo de que a escola seja um segundo Pai e lar. mãe. Aham. Mas não tem como a escola ser um segundo lar se a família não for a primeira e primordial escola. Então é preciso que a gente repense assim, por que tanto caos? Por que tantos filhos que desrespeitam os pais? Por que a gente vê tantas crianças que batem na cara dos pais nos aviões, nos aeroportos, nos shoppings? Isso tem a ver com o quê? Com uma falência pessoal. Então, se a família não reavalia, você vê que é uma coisa muito sistêmica, né? E muito endêmica, é em todo lugar. Se a família não ressignifica seu papel e os pais não se empoderam novamente, no sentido positivo de entender que disciplina, respeito e hierarquia, junto com amor e acolhimento, é que formam um grande ser humano, a escola vai poder fazer muito pouco. Por mais que eu ofereça a melhor estrutura, porque se fosse isso, por exemplo, vamos para ficar no exemplo que você falou, Sabrina. Não, se eu oferecer uma boa escola, eu vou ter um bom cidadão. A gente tem escolas aqui para a classe média alta brasileira de padrão internacional. E Verdade. mesmo assim as pessoas são marginais e roubam. Por quê? Sim. Porque não tem educação moral em casa. Muito do crime hoje, não só no Brasil, né? Há 15 dias, há 10 dias atrás eu estava fazendo palestra em Londres e tinha feito nos Estados Unidos e eu comecei a ouvir coisas que eu achava estranhas, por exemplo. Ah, cuidado com o seu celular quando você for sair, porque estão roubando. Mas como assim? Por quê? Porque a classe média foi achatada, as pessoas querem manter padrão de consumo, de roupas de marca e como não conseguem, vão roubar. Você entende? E de onde vem essa falta de valor para explicar para o indivíduo? Não é assim que você conquista. Eu não estou dizendo que a gente não deva lutar por justiça social, enquanto isso eu tenho que educar meu filho para entender. Mas não é assim que você vai fazer justiça, não é roubando. Né? Você vai fazer justiça quando você, ao mesmo tempo que busca seu crescimento pessoal, você luta por uma sociedade mais justa, mas você não vai tirar de quem tem para poder se sentir compensado. Não é isso que é justiça. E isso tem a ver muito com essa falência familiar. Olá pessoal, Dr. Marcos Pompeu, pediatra falando. Bom, nós estamos vendo um aumento de alterações, né, em algumas crianças, né, alterações severas, comportamentais, de ataque às escolas, a colegas, né, em alguns locais do Brasil. Bom, eu já previa que isso iria acontecer, mais ou menos 4, 6 anos, e que, principalmente por causa da pandemia, teve uma piora do quadro. Mas por que eu notei isso? Porque existem dois fatores. O primeiro fator é a escola, a desconstrução da família. E sim, professores são responsáveis, sim, não são todos, mas existe sim uma agenda para desconstrução da família, desconstrução do patriarcado, desconstrução do gênero da criança, né? Masculino e feminino. Então existe toda essa sanha desse pessoal. E um outro detalhe, uma outra caminho é os pais em casa também. É imperativo, é necessário, é urgente vocês aprenderem a frustrar os seus filhos. Eu já falei isso num vídeo há uns 4 anos atrás, estou voltando agora, numa hora própria, porque tudo que aconteceu, aprendam a frustrar os seus filhos. Aprendam a dizer não. Aprendam a falar que vai comer o que tem na mesa, o que tem na geladeira. Sentar à mesa, escovar os dentes, arrumar a sua cama, como o Jordan Peterson já falava, né? Aprenda a arrumar a sua cama se você quiser mudar o mundo, porque o cara que não arruma o seu próprio quarto não pode mudar, nem o seu habitat vai mudar o mundo. Então, sejam mais severos nesse sentido. E quando que eu falo de severidade? Não cobre o amor dos seus filhos, cobre o respeito, porque através do respeito você adquire o amor. E outra coisa super importante, tá? Evite que crianças de 9 a 12 anos tenham redes sociais, tá? Instagram, TikTok, isso tudo fomenta
vamos dizer assim, uma frustração que a criança vai ter. Se vocês não ensinarem a frustração, não ensinarem o não, que é proibido, isso não pode, que o castigo é necessário, que punir por o errado é necessário, vocês não estão criando filhos, vocês não estão criando pessoas com problemas. Então tire as redes sociais, porque aquilo lá não é o mundo real. Eles acham. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos que nos acompanham pela Metropolitana. É isso mesmo. O Ministério Público, Alexandre, emitiu um alerta para os professores aqui de Taubaté que não poderão aí utilizar expressões de cunho religioso. Essa recomendação da promotoria, Alexandre, visa coibir aí qualquer forma de proselitismo religioso, ou seja, aquela catequese, né? Tentar converter os alunos a alguma religião. Após essa recomendação, a Secretaria de Educação de Taubaté expediu uma circular em que orienta os professores da rede municipal a não utilizarem as expressões de cunho religioso, por exemplo, como Deus te abençoe, cantigas infantis de conotação religiosa e orações também como o Pai Nosso, Alexandre. Essa advertência, né, esse termo chegou para os professores para assinar essa circular, que se comprometem, então, a atender essa recomendação, e quem não seguir vai receber uma advertência, Alexandre. Ô Raquel, quer dizer que o professor não pode falar Deus te abençoe, é isso? Quai, seu app de vídeos curtos. Nesse país, levei porrada nas costas, levei gás outro dia, várias vezes, pra ter democracia nessa merda, e esse povo falando desse merda do Bolsonaro, que é um safado ladrão. A família dele triplicou o salário, triplicou tudo que ele tinha em menos de 10 anos, como que fala em universidade. O cara que é homofóbico, não gosta de pobre, não gosta de negro. Pega aí, nem eu que era Hitler na Alemanha. Esse cara é um Hitlerzinho, safado, ordinário. Presta atenção na história. Vocês querem o quê? Ser dominado? Chicote nas costas! É isso que vocês querem! É isso que vocês querem! Eu tô perguntando! Ninguém tá falando! Para de falar aniversário de novo! Falou, vai levar menos 2 pontos! É isso que eu... Jovem, por que você está usando o boné do MST? E ele me respondeu: MST é um exemplo para o Brasil. Para te ter noção, eles são os maiores produtores de arroz orgânico do Brasil. E eu falei para ele: mas tu sabia que a quantidade de arroz orgânico produzido pelo MST representa menos que 0,15% da demanda brasileira? Quem é que produz o resto? Quem é que produz aquilo que vocês consomem todos os dias? As pessoas estão abraçando ativismos que elas não conhecem, porque um artista falou, porque uma ONG defendeu. Se tu pergunta para um ativista o que é regularização fundiária e o que é a reforma agrária, ali eles já não conseguem falar. E a reforma agrária funciona muito bem na teoria, e na prática não tem como, porque a gente vê o que acontece. E nós, produtores, convivemos com esse medo diariamente. E infelizmente agora a insegurança quadruplicou. O óbvio precisa ser dito. Se eu tiver que falar que o leite não vem da caixinha, eu vou falar. Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer mostrar um agro gigantesco e esquece do feijão com arroz. Esquece de mostrar coisas básicas que as pessoas muitas vezes não conhecem.